Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam ocúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. André Luiz recebe, através de Chico Xavier, nos presenteia com essa obra dizendo que existe cidade no mundo espiritual. Porque até então, a gente, para responder aquelas perguntas, quem sou, onde estou, para onde vou, a gente não sabia para onde ia. Porque o catolicismo nos falava de céu, inferno, limbo, purgatório. O islamismo nos falava de uma felicidade eterna.
o budismo de Nirvana. Então, era tudo muito subjetivo. Aí veio André Luiz nos dizendo que existe uma cidade no mundo espiritual. E essa cidade, ela é uma cidade-estado, porque ela tem governadoria, ela tem ministros, e ela foi fundada no século XVI, logo após o descobrimento do Brasil. Ela está situada, o nosso lar está situado no espaço aéreo do Rio de Janeiro. Então, como foi a primeira colônia, o Rio de Janeiro, nosso lar é essa. Não é a única cidade espiritual. Nessa época que foi escrito o livro, ela contava com 1 milhão de habitantes. Hoje, segundo uma obra do Carlos Bacelli, Dr. Inácio nos diz que ela já tem 10 milhões de habitantes. Então, assim como crescem as nossas cidades aqui, crescem as do mundo espiritual também. Não está passando. Enquanto isso, eu vou dizendo que nosso lar é composto por... Ela é uma cidade-estado e ela tem um governador. Alguém tem ideia de quanto tempo o governador de nosso lar era governador quando André Luiz escreveu o livro? Alguém tem ideia? 114 anos em 1934. E é composta de 6 ministérios, e cada ministério tem 12 ministros. Então, eles têm 72 ministros ao todo. Existem o Ministério da Regeneração, do Auxílio. Esses 2 ministérios, eles são mais ligados à terra, a nós, a receber receber as pessoas quando desencarnam, é o primeiro socorro, é o primeiro poço. Então, eles estão mais ligados à nossa vida, tá mais contato com a gente. O da comunicação e planejamento já está mais ligado ao mundo deles, lá nos ministérios. E a união divina e elevação a mundos superiores, a instâncias superiores. A ministra veneranda, vocês todos lembram, quem já leu aqui o Nosso Lar? E quem já estudou o Nosso Lar? Então, a ministra veneranda, ela era uma ministra, ela era a única pessoa que, além do governador, que conheceu Jesus, que foi até instâncias superiores e viu Jesus pessoalmente. Só ela. E ela recebeu um prêmio em Nosso Lar, e esse prêmio era por ela ter trabalhado, recebeu um prêmio por ela ter trabalhado, teve 1 milhão de horas trabalhadas sem descanso. E, além disso, ela entregou o troféu que ela recebeu na cidade do Nosso Lar, para que ficasse em Nosso Lar como aquisição de todos. Ela não aceitou que esse troféu serviria apenas para ela. Falar em ministra veneranda é a mesma coisa que a gente falar de 2 personagens, e ela foi esses 2 personagens na Terra. Um deles é Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel, e ela foi também a rainha-mãe, a Isabel de Aragão, a que libertou os escravos do Brasil. Essa é a ministra veneranda. Então, ela é uma santa que está perto de nós. E ela poderia, se você perguntar para mim assim, veja, já que ela é tão boa, qual ministério que ela trabalha? Seria na união divina ou na elevação? Mas não. Ela trabalha no Ministério do Auxílio, bem próximo a nós. Aqui eu fiz uma imagem, por causa desse 1 milhão de horas, para vocês verem. Coloquei em hora, em dia, mês, porque
1 milhão de horas é muito subjetivo para saber o tempo que ela trabalhou para receber esse prêmio. Se o dia tem 24 horas, 10 dias 240, 10 mil dias 240 mil horas. Aí, se a gente dividir essas horas por 24, multiplicar por 24, vai dar 900, essas horas do dia. Agora nós vamos multiplicar para a gente saber. Ela vai para 960 horas. 960 horas corresponde a 40 mil dias. E esses 40 mil dias dividido por 365 são 112 anos de trabalho sem descanso. Essa é uma apresentação da ministra veneranda que vale a pena, porque é um símbolo para nós, e ela está junto de nós, ela está nos protegendo, nos auxiliando sempre que nós nos permitimos a isso. Bom, como eu falei antes, a gente não tem muita explicação nas outras doutrinas o que acontece com a gente quando a gente for embora para o mundo espiritual. André Luiz vem nos dizer o que vai acontecer quando eu for para o mundo espiritual. A gente passa pelo umbral, o que vocês acham? Passa? Passa. Aqui, nesse livro Cidade do Além, de Egorina Cunha, ela descreve, existe uma imagem do nosso planeta, mas estava meio difícil, então foi pego uma da internet, que aqui é o núcleo da Terra. Em volta da Terra, nós temos 7 camadas. Nós estamos na 3ª dimensão. Então, para a gente vir aqui, essas três dimensões próximas do núcleo são regiões umbralinas. Então, para a gente sair daqui da Terra e vir aqui para a 4ª dimensão, a gente passa pelo umbral. Todos passamos, né? Mas o problema não é passar, o problema é ficar. E André Luiz ficou. André Luiz ficou... Alguém lembra quantos anos ele ficou no umbral? Quase 9 anos, né? De 8 a 9 anos. E ele ficou, e se vocês observarem, ele está com barba, ele está com roupa esfarrapada, ele tem olhos, é um homem. Porque, a despeito da gente desencarnar, e a gente não vai virar, a gente só vai continuar sendo o que era. É a mesma coisa que você entrar pela porta da cozinha e sair pela porta da sala da sua casa. E isso é a desencarnação, você vai continuar sendo aquilo que você é. Então, a gente não deve imaginar que a gente, porque morreu, de repente vai se tornar outra pessoa. Não. Nós vamos ser exatamente aquilo que nós somos aqui. Tem como sair do umbral? Tem. Tem vários fatores, né? Tem interferências, tem pedidos, mas André Luiz, no caso, ele teve a intercessão de preces, de consultas grátis que ele deu, que na verdade foram 15 consultas grátis, ele deu 1.500, mas 15 pessoas rezavam por ele, a intercessão da sua mãe. Então, de repente, naquele sofrimento que ele estava depois de 8 anos, sem consciência do que acontecia com ele, porque ele na Terra, ele não era espiritualizado. Então, ele faz uma oração sentida. Não aquela decorada, aquele Pai Nosso que está no céu. Não, mas sentida e conversando mesmo. E ele recebe o auxílio. Ele recebe o auxílio do irmão Clarencio, que vem com 2 padioleiros, e o leva para nosso lar. Ele já está no mundo espiritual e agora ele vai entrar dentro da colônia de nosso lar. Ele, chegando na colônia, ele vai direto para um hospital. Por quê? Porque toda doença nasce no espírito.
ela passa pelo perispírito e chega ao corpo. Quando você, no caso, como no caso de André Luiz, que desencarna com uma doença na matéria, no corpo físico, ele vai ter que ir para o hospital para essa doença ser curada no perispírito. Então, para isso, ele foi levado para um hospital. E no hospital, ele recebe a visita do médico dele que o atende, que chama Henrique de Luna. Aqui ele está acompanhado de Clarencio e de um enfermeiro. Nesse dia, quando Clarencio chega próximo a André Luiz, por isso essa imagem chama Precioso Aviso, está no capítulo 6 do livro Nosso Lar. Ele se aproxima de André Luiz e ele faz uma pergunta. Como vai, melhorzinho? Aí André Luiz começa a falar. Ah, como eu sofro. Você não tem ideia do que eu tenho passado. Como minha vida está difícil. Que saudade que eu tenho da minha casa, da minha família. Como eu ainda sinto as suas lágrimas. E aí por diante. Ele fala muito, muito, muito dele. Aí nesse momento, que também é uma surpresa para a gente, o Clarencio senta ao lado dele. Tem cadeira também, tem cama, tem tudo como se a gente estivesse aqui realmente. E Clarencio ele não interfere na sua fala. Quando ele para de falar, Clarencio faz uma pergunta para ele. Deseja a cura espiritual da sua doença? Ah, claro que eu desejo. Então, meu amigo, primeira coisa que eu vou te pedir, fale menos de você. Quanto menos você falar, quanto menos você queixar da sua vida, vai ser muito mais fácil a sua recuperação. Nós não temos tempo para reclamações. Nós estamos aqui para te ajudar em projetos futuros. O passado, hoje, para nós, já não existe mais. Aí ele repete a pergunta de novo. Como está, melhorzinho? Aí André Luiz olha para ele e diz assim, melhor. Bem melhor para compreender as vontades de Deus. É muito bonita essa passagem, vale a pena ler ela na íntegra no livro, é muito bonita. Tem que trabalhar no mundo espiritual? Tem, né? Então, aquela história de morreu, descansou, não existe não, né? Tem que trabalhar mesmo, né? E aqui, quando a pessoa chega no mundo espiritual e não quer trabalhar, ninguém vai dizer para ela trabalhar. Só que ela só vai receber o estritamente necessário, pão e roupa. Qualquer coisa a mais que ela quiser, ela não vai poder ter. Então, a gente já saiba que a gente vai sair daqui e vai ter que trabalhar muito para conseguir qualquer coisa do lado de lá. Mas não é muito, não. Eu acho que até perto da Terra é bem pouco, pelo que eu estava estudando aqui. Então, se precisar trabalhar, eu não vou ler todos, mas ali está para vocês. Uma rápida pincelada que eu dei no livro. No Ministério da Regeneração tem esses tipos de trabalho ali, que é recepção ao chegado, preparação de trabalhadores, trabalhar nas câmaras de retificação, fábricas de concentrados, tecidos. Lá tem fábrica. Lá tem fábricas e eles fazem, tem plantação, né? Tem tudo lá. Ministério do Auxílio também atende às rogativas, prepara a turma de socorro. Aí, no plano deles, que é a comunicação, tem serviço de mensageiro, de vigilância, auxílio magnético. No esclarecimento, tem pesquisas, tem investigação, tem planejamento de reencarnações, instituição e administração. E nos planos superiores, tem o campo da música, tem o Parque das Águas. Alguém lembra do nome do rio do nosso lar? Rio Azul. Rio Azul, que ele faz toda a... Ele atende todas as casas de nosso lar
é o Rio Azul. E também em contato com esferas superiores, através do Ministério da União Divina. E quanto que eu vou ganhar lá se eu trabalhar? Alguém tem ideia? Um bônus? Todos os trabalhadores de nosso lar, inclusive o governador, ganha um bônus por hora trabalhada. Só que tem uma outra situação. Professores no nosso lar ganham 2 bônus horas, porque educação é prioridade para eles lá. Então, a educação, uma criança, quando desencarna, quando criança, e ela ainda não teve oportunidade de moldar suas más inclinações aqui na Terra, existem pessoas, como a dona Laura vai dizer mais para frente, André Luiz, que era um dos trabalhos dela, que quando eles têm que trazer essa criança até a maturidade, dando todas as bases morais para ela. Então, o professor ganha dobrado. E 3 bônus horas recebe quem trabalha em regiões subcrostrais, nas regiões difíceis. Então, quem vai para lá trabalhar recebe 3 bônus horas. Gente, está tudo no nosso lar, não é nada meu aqui, não. E aí, onde é que eu vou morar quando eu for para o nosso lar? André Luiz, quando ele desencarnou, ele ficou um tempo no hospital. Quando ele recebeu alta do hospital, ele não tinha para onde ir. Por quê? A mãe dele estava no plano superior. O pai dele tinha feito promessa para 2 mulheres, e quando ele desencarnou, elas pegaram e seguraram ele lá embaixo. 2 irmãs estavam aqui na Terra, ligado a nós, aqui. E uma já tinha reencarnado, então André Luiz não tinha ninguém. E aí ele é convidado pelo enfermeiro Lísias para ir para a casa dele. E aqui nessa imagem vocês veem Lísias apresentando André Luiz para a dona Laura, ladeada pelas 2 filhas, e aonde o André Luiz vai ficar uma temporada nessa casa e é recebido como filho de dona Laura. Mas tem que comprar casa no nosso lar? O que vocês acham? Não? Tem que morar na casa dos outros? Aquele que for o primeiro que compra, né? Então, eu vou explicar como é que se compra uma casa no nosso lar. Então, aqui, vocês trabalhando 30 mil horas, uma casa lá custa 30 mil bônus horas. Vocês trabalhando 30 mil horas, se dividir por horas, vão dar 3 mil dias. Dividida por 30 dias, vão dar 10 meses. Dividida por 12 meses, em 8 anos e meio, você compra uma casa. Ganhando 1 bônus horas por dia, trabalhando de 8 a 10 horas por dia. Para os professores é metade do tempo, é 44 anos e pouquinho. Então, tá fácil, né? Aqui na Terra a gente não compra, mas lá a gente compra. E o que eu vou comer lá no plano espiritual? Alguém tem ideia do que come lá? Sopa? Caldo, né? Aqui existe, na mesa que vocês estão vendo, existe fruta, existe um caldo e existe suco. Mas a dona Laura, ela diz aqui que existem casas que não existem nem essas refeições. Tem casa que não precisa de alimentação. Mas nos ministérios de regeneração e auxílio, há um grande número de necessitados, porque quando a gente está encarnado, a gente não prepara órgãos para a desencarnação. E a gente vai embora querendo comer as mesmas coisas. Então, essas refeições que são servidas são parecidas com a nossa. Por isso, tem plantação de hortaliças, tem os sucos que é feito daqui, as frutas, para a gente não sentir tanta diferença quando nós estamos nesse estágio de evolução e nessa região
do nosso lar. No Ministério aqui está bem explicado, o Ministério da Regeneração e Auxílio existe verdura, cereais, frutas e sucos. Então, provavelmente o arrozinho e o feijão pode ser que tenha, porque tem cereais, né? Não é bem certeza. Ministério de Comunicação, só frutas e suco. Na elevação, sucos e concentrado. E na União Divina, água e ar. Então, para quem gosta de uma boa carne, uma picanha bem mal passada, coma-as aqui, porque lá, nem um momento eu achei carne no nosso lar e nem no mundo espiritual. Quem eu vou encontrar no mundo espiritual? André Luiz, como ele estava sozinho, e depois de um longo dia de trabalho dele nas câmeras de retificação, quem assistiu o filme viu um dia que ele trabalhou muito, muito, e eles pediram, não, André, agora você vai descansar. E ele foi. Quando ele descansou, ele, em corpo espiritual, ele foi fazer uma visita. Aqui vocês vão ver André Luiz saindo da cama, aqui. Aqui ele está ligado a um cordão de prata que liga, como nós, na Terra, quando saímos em sonho, a gente é ligado ao corpo, lá também. Porque ele está numa dimensão, ele não está ainda, ele ainda não é um espírito puro. Então, ele tem corpo, só que para a gente sair de uma dimensão, para ir para uma dimensão acima, mais sutil, a gente precisa ganhar energia e perder massa, né? Então, André Luiz, ele sai aqui do corpo, vai com um barco no Lago Azul, eles vão pelo Lago Azul até uma dimensão onde está a mãe dele. E ele foi encontrar sua mãe, mas em sonho. Ele não poderia estar no plano dela fisicamente, com o corpo perispiritual dele, porque o dela já era mais sutil que o dele. Então, isso é um assunto para pensar, porque se a gente pensa que só nós somos encarnados e que em sonho a gente visita o mundo espiritual, essa imagem, esse capítulo está nos mostrando que lá também existem a graduação igual. Quem está ali tem sempre um a mais e um a mais. E uma pergunta, onde é que vai parar isso? Vai parar em Deus. O dia que formos perfeitos, a gente não vai precisar mais nem de corpo e nem de mais nada. Ele encontrou também esse é o Silveira. Silveira era um credor do pai de André Luiz, e quando ele estava andando lá no Ministério nas câmaras de retificação mesmo. Eles estavam recebendo pessoas que estavam chegando da terra, e ele vê Silveira, e Silveira pede um abraço a ele. E ele se assusta e vai embora. E vai falar com a Narcisa. Narcisa, eu encontrei o Silveira, eu ajudei meu pai a levar ele e a família à falência. E ele quer me dar um abraço. Aí Narcisa falou, o que você fez? Ele falou, eu fugi. Aí ela o aconselha a voltar, porque a vida está dando uma oportunidade para ele, coisa rara, porque é muito raro, eles falam, quando Jesus fala, reconciliai-vos com seus inimigos, enquanto estáis a caminho, porque essa é uma situação muito difícil. É muito difícil você encontrar alguém que você precisa pedir um perdão, precisa dar um abraço, é muito raro. E ele volta e dá um abraço no Silveira, apesar e pede desculpas do que ele e o pai dele proporcionaram na vida dele. Aí ele passava pela uma enfermaria feminina e ele sentiu uma certa atração. Mas ele não podia entrar, então ele vai falar com Narcisa, e Narcisa falou, a vida também deve estar querendo te mostrar alguma coisa, André, eu vou conseguir uma autorização para que você entre na enfermaria feminina. E ele vai até lá. E quando ele entra, tem várias mulheres dormindo, porque foi dito para ela que elas teriam sono eterno. E elas estão dormindo por um período, no momento exato, no momento certo, elas vão acordar, mas são pessoas de outras religiões,
porque nosso lar não é espírita, é espiritualista, mas não espírita. E ele vê uma mulher acordada e ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele pega as suas mãos, se apresenta, diz que ele é André Luiz e pergunta o nome dela. E ela diz que se chama Elisa e ele pede para ela contar a sua história. E ela conta que ela diz: ah, meu filho, eu era uma moça muito bonita e fui trabalhar na casa de uma família muito rica. Era um médico muito famoso. Tinha um médico muito famoso que me ensinou o prazer. E depois que eu aprendi o prazer, eu achei que eu poderia ganhar a vida dessa maneira. E eu consegui a vida vendendo meu corpo, até que a sífilis me pegou. E quando a sífilis me pegou, a primeira coisa que aconteceu comigo é que todos eles fugiram da minha vida, todos os homens. Depois foi a minha família, depois os meus amigos, e hoje eu estou aqui, vivendo de favor daqueles que trabalham para o Cristo. E André Luiz achou que ele sabia quem era essa família e quem era essa pessoa que tinha induzido ela ao sexo. E ele pergunta o nome, e ele escuta o nome de seu pai e o seu próprio nome. Só que a Elisa está cega, ela não o enxerga. E ele pede perdão a ela também e se apresenta e diz que é ele que estava ali na frente dela. Então, quando a gente desencarnar, quem a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossos avós, nossas sogras, nossos genros. Mas nós vamos encontrar também os Silveiras e as Elisas. Então, nada vai ser surpresa para a gente quando estivermos lá. A pergunta, quem nós vamos encontrar? Todos aqueles que a gente quiser e os que forem necessários para a nossa evolução. Com quem que eu vou morar? Bom, a princípio, André Luiz não tinha com quem morar. Ele foi morar na casa de Dona Laura. Mas ele foi fazer uma visita para o Tobias. Tobias era um outro enfermeiro que trabalhava com ele nas câmeras de retificação. E conversa vai, conversa vem, Tobias diz a ele que apresenta Hilda e Luciana como suas irmãs. E eles moravam juntos. E depois de muito tempo, ele sentiu que podia confiar em André Luiz, e aí ele disse para André Luiz: André, eu preciso te falar a verdade. Hilda e Luciana não são minhas irmãs, elas são minhas esposas. Aí o André Luiz fica meio assustado e diz: como assim, 2 esposas? Aí ele fala: eu vou te explicar, André. Eu me casei com Hilda. Eu me casei com Hilda, que é essa aqui. Ela morreu no parto dos meus filhos, de um dos meus filhos. E naquela época era comum o homem se casar novamente para poder ajudar a criar os filhos. E ele se casou com Luciana. E viveram a vida inteira, ele e Luciana. Mas agora, nesse momento, Luciana já estava sendo preparada para um novo casamento na Terra. E ele iria ficar com Hilda. E agora eu pergunto a vocês: o que é que determina com quem que você vai ficar se vocês têm 2 maridos ou 2 esposas tiveram aqui na Terra? O que é que determina isso? Alguém pode me dizer? Não? Afinidade. É a afinidade que determina com quem você vai ficar. E ele diz: eu tinha mais afinidade com a Hilda. Por isso é com ela que eu vou viver as outras vidas e Luciana vai constituir uma nova família. Agora, por que a Luciana está tão velhinha e por que ela será que é porque ela desencarnou mais tarde? O que vocês acham? E a Luciana está nova.
Qual fator que determina você chegar no mundo espiritual e ficar com uma aparência mais envelhecida ou mais nova? É a temperatura. E aqui tem um exemplo. E o exemplo que eu vou citar é Paulo de Tarso. Paulo, quando foi morto, ele já era um velho, todo cheio de cicatriz, de tanta paulada que ele levou e pedrada que ele levou pelo rosto, sem cabelo quase nenhum, totalmente esbranquiçado. Humberto de Campos conta que quando ele chega no mundo espiritual, os cabelos automaticamente retornam todos os fios na sua cabeça e sua pele rejuvenesce na hora. Ele só não mudaria se ele não quisesse, como aconteceu com Bezerra, que preferiu adotar aquela postura mais sóbria, de mais idade. O que quer dizer essa temperatura? Tem a quente, fervendo, a quente, a morna, a fria e a gelada. É a temperatura no trabalho do bem. Isso é para a gente pensar. Qual é a nossa temperatura no trabalho do bem? Qual é a nossa intensidade no trabalho do bem? É o que vai determinar o nosso rejuvenescimento ou não no mundo espiritual. Aqui já falei que era do rejuvenescimento. Eu posso visitar a minha família na Terra? Pode. Pode visitar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o ministro olhar para a gente e dizer, espera um pouquinho. Porque o caso de André Luiz, ele não podia dizer, tua mulher já casou, já tem outro, já tem família, você não tem mais nada lá. Ele não podia. Então, a gente pode visitar dependendo da nossa condição de equilíbrio, que é o que o André Luiz até então não tinha. Ele foi, com o tempo, convivendo com Tobias, com Dona Laura, com Lísias, com o ministro Clarencio, ele foi conseguindo essa autonomia sobre si mesmo, esse domínio sobre si. E André Luiz vai, pela primeira vez, voltar ao seu lar, quando ele nota que as árvores estavam crescidas, e ele chega chamando pela esposa, Zélia, mas, claro, ninguém escuta. Ele sobe as escadas, e quando ele sobe as escadas, ele vê a esposa saindo do quarto chorando e falando com o médico. Doutor, eu não gostaria de ficar viúva outra vez. Aí ele leva um susto e fala, outra vez? E ele entra no quarto. E quando ele entra no quarto, ele vê um homem deitado na sua cama, 3 entidades sugando-lhe suas energias. Ele tinha Ernesto, o esposo da Zélia, e ela está saindo chorando do quarto, porque ele tinha acabado de ser desenganado dos médicos. E ele sai do quarto, ele fica num primeiro momento, ele tem muitos ciúmes e muita raiva. Quem viu o filme vai lembrar da cena em que fica tudo escuro, uma imagem que é como se o umbral abrisse na frente dele. Então, é o sentimento dele naquele momento. Mas depois ele se recupera, se controla e começa a lembrar de todas as lições recebidas durante o tempo que ele estava no mundo espiritual, trabalhando, tudo que ele viu, tudo que ele passou. Então, ele procura se controlar e ele tenta expulsar essas entidades, mas ele não consegue. A única coisa que ele lembra é que nós temos um aparelhinho que a gente usa muito pouco para se conectar com o mundo espiritual, que é o pensamento e o coração. E aí ele se senta numa cadeira e começa a pensar em Narcisa e pede ajuda de Narcisa. Narcisa, eu preciso de você, Narcisa. E ela chega e diz, o que foi, André? Ele conta a história e ele pede ajuda para que cure Ernesto. Ele está pedindo a cura, ele não gostaria de ver Zélia sofrer novamente. E Narcisa vai até a mata, fala com 6 elementares e pergunta, numa linguagem que não é inteligível para nós, e pergunta onde é que estão as mangueiras e os eucaliptos para ela fazer uma essência para Ernesto.
e durante 3 dias ela trata do Ernesto com essas essências que ela buscou nas matas dos morros cariocas. Hoje já nem tem, por causa das favelas, naquela época existia. E ela trata, e Ernesto vai se curar, vai sarar, e pela intercessão de André Luiz. Aqui acabaram-se uma semana de trabalho dele. André Luiz volta para o nosso lar, e quando ele chega no nosso lar, pela primeira vez na vida, ele volita sozinho, e aí a Narcisa explica para ele: André, esse é o prêmio para quem se liberta do peso da matéria. Apesar de você não deixar de amar seus entes queridos, você está deixando esse peso, esse desapego. Isso é o nosso objetivo na vida. Esse é o objetivo na Terra. Você viver na Terra e não fazer parte dela. Você ter uma esposa, mas ela não é sua esposa, ela está sua esposa. Por falar nisso, é bom a gente lembrar uma coisa que me ocorreu agora, que desde a nossa formação até os dias de hoje, calcula-se que a gente já viveu entre 2 e 3 milhões de anos. Se a gente dividir, por exemplo, uma encarnação, assim, 2 milhões, vamos pôr 2 milhões, porque o 3 não tem uma medida para isso. Então, aqui são 2 milhões de anos que a gente já viveu. Se a gente imaginar que a gente fica na Terra 60 anos, e vamos fazer para arredondar 40 anos no mundo espiritual, isso aqui seria uma encarnação, né? 60 anos. E mais 40 lá, dá 100. Se a gente tirar esses 2 zeros daqui, vai dar 20 mil encarnações nós tivemos, pelo menos. Nessas 20 mil encarnações, nós tivemos o mesmo marido? Não precisa responder, não, só para pensar. Nem a mesma esposa, os mesmos filhos, os mesmos pais. Então é isso, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, porque a gente aprendendo isso, a gente consegue entender que é um tempo muito curto perto da eternidade. Quando Jesus pede para a gente amar, mas é amar sem posse. Nada que é nosso. Nós não temos nada, não vamos levar nada, apenas o amor do coração. O que nós fizemos de bem é o que vai contar para a gente lá. E a gente tem que agradecer nesse momento a André Luiz, porque com esse seu estudo, porque isso aqui é uma pincelada do livro dele, porque cada capítulo é uma vida que a gente aprende, é um momento que a gente vive único, e que tudo que vier para frente para a gente, estudando, aprendendo, eu sou muito feliz, eu posso dizer que eu sou privilegiada por gostar tanto do Espiritismo, por amar Jesus, aprender tanta coisa de mim, que eu achava que era uma pessoa filha de fulano de tal, esposa de tal, mãe de tal, tem que trabalhar, comer, dormir e acabou. E lutar para a gente viver bem, ter alguns gostos, e não é. Na nossa vida, a gente tem que caminhar para Ele, e só caminha para Ele quem faz o bem, e tem que fazer o bem bem feito. É isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite a todos. Deixe seu corpo relaxar. Permita-se meditar. Liberte-se dos pensamentos diários. Livre-se das preocupações. Concentre-se apenas neste momento. Façamos juntos uma viagem ao interior de sua própria mente, respirando lentamente e profundamente, com o corpo relaxado. Neste momento, estará acompanhado dos espíritos de luz,
missionários de Jesus Cristo que trazem energias de cura e luzes de fortalecimento. O passe vai ter início com a oração do Pai Nosso para a elevação do pensamento e sintonia com os guias espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, lentamente permita que sua respiração ocorra de forma suave e profunda. Deixe-se relaxar como se seu corpo flutuasse nas nuvens, sempre respirando lentamente e profundamente. Sinta o relaxamento de cada parte do corpo, à medida que entra mais e mais em seu íntimo. Permita-se meditar, viajando internamente ao seu inconsciente, sentindo conforto e segurança, pois estará nas mãos dos guias espirituais e de seu anjo da guarda. Saibas que o passe para tratamento de enfermidades do corpo espiritual se destina à preparação do seu ser para o início de seu processo de cura. Sabemos que a cura sempre ocorre de dentro para fora. Curando-se a alma, o corpo também receberá a cura. Sabemos que o processo que gera toda a enfermidade, todo o sofrimento, todo o desequilíbrio e toda perturbação inicia-se a partir da desarmonia da alma. Sabemos que a alma é sensível à influência das energias e vibrações emanadas dos pensamentos. Compreendemos que a alma se fortalece a partir das energias do amor, da paz e da caridade, da fraternidade e do carinho humano. Mas também ela pode se enfraquecer e se desarmonizar a partir das energias deprimentes, da raiva, mágoa, intolerância, pensamentos de vingança e inveja, sentimentos de solidão e abandono, a culpa. Por isso, façamos agora a limpeza espiritual, permitindo nesse momento que as energias emanadas dos anjos de Deus sejam removidas, pois elas estão instaladas no seu corpo espiritual. Permita a remoção de todos os sentimentos negativos e a retirada de sua mente de pensamentos infelizes. Deixe evaporar no ar como fumaça que será levada para sempre, sem jamais voltar. Libere todo o sofrimento e culpa, libere a mágoa, a raiva do peito, libere as dúvidas e medos, se desapegue do egoísmo. Este processo de limpeza se completa com a retirada das larvas e de todas as energias negativas impregnadas no corpo espiritual. Após tais limpezas, pode-se iniciar agora a fase de fortalecimento, a partir da elevação do pensamento e do recebimento de energias salutares.
Sinta neste momento o recebimento de energias e vibrações em forma de amor puro, de compreensão e generosidade, da caridade e da felicidade. Sinta os raios provindos da espiritualidade de luz, penetrando gentilmente em todo o seu ser, fortalecendo e tonificando sua alma, equilibrando e harmonizando seu espírito, alegrando e trazendo bem-estar e segurança. Acompanhe agora a oração a Deus, nosso Pai, para agradecer este momento de louvor e bênçãos divina. Senhor Deus, Pai amado, entrego-me a Ti nesta hora em que recebo de Teus missionários a luz divina de fortalecimento e de cura. Agradeço-te, Senhor, pelo amor que me dedicas, pelas bênçãos para a minha saúde, do corpo e da minha alma. Agradeço-te, Pai amado, pelo dom da vida que me destes, pela alma imortal e pela experiência terrena para que eu possa evoluir. Agradeço-te pelas experiências felizes que me ajudam a sentir o belo e o bom da vida, e pelas experiências difíceis que me trazem lições e me auxiliam no fortalecimento através dos desafios e tribulações. Entendo minhas imperfeições, Pai amado, e assumo a responsabilidade pelos erros. E neste momento, Senhor, comprometo-me com a mudança pessoal para o meu melhoramento moral e espiritual. Prometo evoluir passo a passo, praticando o perdão e a tolerância, controlando meus impulsos infelizes e governando meus pensamentos deprimentes. Assumo o compromisso divino com o Senhor de praticar a caridade cristã, ajudando a quem necessita dentro de minhas condições e agindo com fraternidade e generosidade com o próximo. Prometo, Pai amado, valorizar de agora em diante a minha própria vida, através da autoestima e amor próprio, cuidando de minha saúde e de minha dignidade humana. Assumo o compromisso, Senhor Deus, de valorizar e proteger a natureza e respeitar todas as formas de vidas, plantas e animais que cruzarem o meu caminho, harmonizando-me com tua criação. Prometo, amado Criador, amar a ti sobre todas as coisas, e de todo o coração e com todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo, para promover a paz e a harmonia no universo. E assim, amado Senhor, espero humildemente ser merecedor de tuas bênçãos e de teu amparo, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Por isso, agradeço profundamente as luzes e vibrações de energias divinas e salutares que me são entregues neste momento pelos teus anjos e missionários de luz para o meu fortalecimento e cura espiritual. Recebo tais energias de cura de forma a me fortalecer, equilibrar e harmonizar comigo mesmo e com o universo, com as pessoas e com a natureza. Acredito, Divino Pai Celestial, que agora, fortalecido espiritualmente, estarei protegido das influências perniciosas, dos espíritos infelizes e deprimentes que se aproximarem de mim para promover perturbação mental. Peço-te, amado Deus, que sempre me proteja de seres obsessores, encarnados e desencarnados, que enviam energias perniciosas
para a minha desarmonia. Para isso, me manterei sempre vigilante, com o pensamento elevado, através de orações e preces, de pensamentos fortalecedores, em sintonia com Jesus Cristo e a espiritualidade de luz. O passe espiritual está chegando ao final. Agradeça a Deus por este momento sublime. Agradeça a Jesus Cristo pelas lições e orientações. E agradeço a espiritualidade pelas vibrações de cura. Agora você pode voltar lentamente e calmamente ao seu estado natural, lembrando de tomar o seu copo de água, que foi fluidificada e recebeu a medicação para o fortalecimento de sua alma. Que nosso Pai Celestial lhe abençoe. Assim seja. Mensagem de Imara. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te
Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor do próximo. Também desejamos que suas instruções aproveitem os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus.